Graça e paz, bom dia. Quero trazer uma palavra para o seu coração hoje, nesse dia especial. E eu tenho certeza que, pelas dificuldades que eu tive para estar aqui hoje, eu tenho certeza que é uma palavra pontual para a sua vida. O texto que o Senhor me deu hoje pela manhã no meu devocional está em Atos, capítulo 27. Eu não sei se você conhece um pouquinho do contexto, mas o apóstolo Paulo, ele estava sendo julgado pelos judeus, pelos romanos, por ele estar pregando o evangelho da salvação através de Jesus. E o julgamento era porque ele estava afrontando o judaísmo e causando tumulto. E ele foi levado diante, do governador ali, e ele falou a respeito do propósito de qual ele estava. E eles não viram algo para condenar e queria soltar ele na madrugada. E ele falou, não, você me prendeu em público, não vai me soltar na madrugada. Mas o Senhor já tinha falado, Paulo, é necessário que você vá para Roma, porque eu tenho algo ali para fazer. E Paulo, sabendo do destino dele, ele fala para aquele governador, ele apela para ser julgado em Roma, por ele ser um cidadão romano. Então ele já tinha um destino. Talvez você está aqui e você já sabe o seu destino, porque o Senhor já falou. Ele já falou que o destino para sua vida é você ter uma família restaurada, ele já falou que o destino para sua vida é ele te usar. E talvez você olhe para as circunstâncias que você está vivendo e não se vê capaz de chegar a esse lugar. E Paulo, ele confiou na palavra do Senhor. O que manteve ele fiel foi acreditar naquilo que Deus falou a respeito dele. Essa é uma primeira chave que você precisa guardar hoje. O que vai te manter fiel vai ser acreditar naquilo que Deus disse a seu respeito. Vai ser aquilo será o sustento da sua caminhada. E o texto, ele conta que então ele foi levado para Roma. Para isso, ele foi levado pelos comandantes e era necessário ir de navio. E fala vários acontecimentos e no navio, onde ele estava indo em destino a Roma, aconteceu no meio do caminho uma tempestade. Uma tempestade terrível que ninguém achou que ia sobreviver. Só que Paulo foi orar e na madrugada o Senhor falou com ele. E eu quero ler com você. Atos capítulo 27. Vamos ler a partir do 20 então, tá bom? Que diz assim. Não aparecendo, havia muitos dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós uma grande tempestade, e nós perdemos toda a esperança de nos salvar. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo se colocou de pé no meio deles e disse, Senhores, deveis na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esse dano e esta perda. Agora, pois, recomendo que tenham ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E esta noite, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo, e ele me disse, Paulo, não temas, importas que você seja apresentado a César, e Deus te deu todos que estão contigo. Portanto, senhores, se animem, pois eu creio em Deus, que há de acontecer assim como foi dito. Contudo, é necessário que a gente vá para uma ilha. Paulo, antes de sair, ele falou, senhores, vai vir uma tempestade. Ninguém deu crédito a ele, porque quem era ele? Um prisioneiro. Só que no meio da tempestade, Deus, ele levanta Paulo no meio da tempestade, com autoridade. Uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração é que no meio do nosso percurso, nós temos um percurso, tem uma promessa, tem algo que Deus quer fazer na nossa vida e um destino para chegar lá. Só que muitas vezes, no meio desse percurso, nós vamos ter tempestades.
Talvez você esteja passando por uma agora. Talvez você esteja passando por uma tempestade na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento familiar, nas suas finanças. Eu não sei a tempestade que veio. Talvez você foi avisado, mas não deu ouvidos. Mas nesse momento, mesmo que sejam situações que não estavam no seu controle, Deus, ele se levanta no meio da tempestade. E nessa tempestade, Deus, ele vai te levantar também. Porque aqui no meio da tempestade, a autoridade que ele não teve, ele passou a ter. No meio da tempestade, a gente precisa crer na palavra. No meio da tempestade, a gente precisa se fortalecer. No meio da tempestade, a gente não pode desanimar. Porque a tempestade, ela vem para nos dar autoridade, para revelar unção e para nos fortalecer no nosso envio. Aquele que te chamou, ele vai te levar até o fim. O percurso, ele vai ter tempestades, vai acontecer situações no caminho, mas Deus, ele vai estar no controle de tudo. Porque a tempestade aqui só serviu para promover Paulo. Por causa dele, Deus falou que ia salvar todos que estavam ali. Às vezes, as estruturas se perdem, porque aquele navio caiu, mas as pessoas que estavam ali foram salvas. Às vezes, as tempestades vêm contra nós, e ela abala estruturas, mas é melhor perder estruturas do que perder aqueles que estão conosco. Uma outra coisa é que depois que Paulo ele falou tudo aquilo, eles começaram as tempestades, ela levou ele para lugares e eles começaram a se bater. As coisas ficaram piores. Mas aqui no 34, o apóstolo Paulo, ele falou assim, já estava no 14º dia da tempestade. E todos ali estavam sem comer nada. Sabe? Às vezes a gente passa por situações que a gente fica sem ânimo para nada. Mas o apóstolo Paulo, porque ele confiava na palavra que Deus estava, ele foi aquele que falou assim, portanto, comam alguma coisa. Porque isso vai depender da vida de vocês. E confie, porque nem um cabelo cairá da cabeça de vocês. Então, havendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo, começou a comer. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Talvez você está no meio da tempestade, você, sua família, numa situação onde você não vê solução. E você olha as pessoas ao seu redor e eles estão desanimados, mas você é a resposta de Deus nesse lugar. Você também está na tempestade, mas você tem uma palavra. Deus te deu uma palavra. Você tem uma promessa, você tem um destino para chegar. E se você confiar naquilo que foi dito a teu respeito, você vai ser aquela pessoa que vai ser resposta no ambiente da tempestade. Porque Paulo aqui falou assim, olha, vocês precisam crer nessa palavra, ninguém se perderá, não vai cair um fio da sua cabeça, porque Deus está guardando cada um de vocês, mas vocês precisam se alimentar. E Paulo, ele fez algo que fez a diferença, ele glorificou a Deus. Porque é muito fácil a gente glorificar a Deus quando as coisas estão bem, mas dar graças ao Senhor no meio da tempestade, encontrar gratidão no meio da tempestade é o que vai te fortalecer. É o que vai nos manter de pé. É difícil enxergar esse lado. É difícil para nós. A gente vê que as guerras estão vindo, as lutas estão vindo, as crises estão vindo, mas a gente manter um espírito inabalável no Senhor. E hoje eu quero trazer essa palavra. É só uma tempestade. Vai passar. Vai passar. Aquilo que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir, porque ainda que os ventos contrários venham contra nós, ainda que as ondas maiores do que a gente pode imaginar nos abatam, o Senhor está no controle e ninguém se perderá. Ninguém. Nenhuma das promessas que Ele tem na sua vida vai se perder, porque Deus não mudou de ideia de ontem para hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que Ele te falou, a promessa, o destino que Ele te preparou, Ele vai cumprir. Mas você precisa confiar na palavra.
Porque quando você confia, você é sustentado. Quando você é sustentado, você não desanima. Amém? Essa é a palavra que eu quero dizer no seu coração. A tempestade, ela é necessária, porque ela valida a sua autoridade. Às vezes, é só uma tempestade para fazer as pessoas enxergar quem a gente é na verdade. No meio da nossa família, muitas vezes a gente não é ouvido. Mas na maior crise, aqueles que têm um Senhor vai ser a resposta. Nas mais densas trevas, aquele que é a luz vai brilhar. Então não questione, não se frustre, não pense que o Senhor te abandonou, não. Muitas vezes você está em tempestade que não foi você que procurou, não foi seu controle, mas ali no meio desse lugar o Senhor vai ser honrado através de você. Vai ser validado a sua autoridade, vai ser validada a sua unção e vai ser validado aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não tenho palavras para expressar aquilo que o Senhor falou comigo. E é o Espírito Santo que faz tudo, e eu sei que o Senhor faz tudo. Não é na nossa capacidade, não é na nossa fraqueza e nem na nossa força, é no seu poder. Que é o seu poder que flui através de cada pessoa que decidiu receber aquilo que vem de ti. As convicções que só o Senhor pode trazer ao nosso coração, Pai, é o que vai nos sustentar no meio da tempestade. Existem coisas que é inevitável, existem coisas que não foi a gente que procurou, existem situações que nós passamos, Pai, que não tem como sair dela, mas o que vai nos fazer passar por elas, nos fazer permanecer apesar delas, vai ser a nossa confiança naquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Então hoje eu te peço que tu és a âncora da nossa alma, é o que nos sustenta inabalável no meio da tempestade, é o que nos faz permanecer, é o que nos consolida, é o que valida a nossa fé, é o que traz a unção, a autoridade que o Senhor nos deu pela tua palavra, Pai. E eu te peço hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para cada pessoa que está aqui ouvindo, para cada pessoa que vai ouvir depois, que ela seja sustentada nessa tempestade, porque ela vai passar. As estruturas podem se perder, Pai, mas a tua palavra, ela não se perdeu. E aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Ninguém se perderá, Pai. Ninguém vai se perder. Pelo contrário, todos vão ver o teu nome ser glorificado através da nossa vida, porque a tempestade nos leva às rotas de milagres. Foi isso que o Senhor fez com o apóstolo Paulo. O Senhor é o mesmo Deus, não mudou. Aquele Deus que fez milagres ali é o mesmo Deus que faz milagres hoje. E nós estamos aqui porque cremos naquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Eu te agradeço, Pai, por mais um dia aqui. Te agradeço por essa semana, te agradeço pela nossa família. Te damos graças, apesar de não entender muitas coisas, mas ainda assim damos graças. Partimos o pão da tua presença e nos alimentamos de ti, porque é o que vai nos sustentar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra. Que a graça do Senhor transborde. Mais do que a gente pode fazer, o Senhor já fez. Amém? Beijo no seu coração.